Fala galera do canal Botafogo Digital, sextou, sexta-feira 13, que seja uma sexta-feira 13 de muita paz, tranquilidade e sorte pra gente, né? Assim seja, né? No meio desse feriadão, tô aqui num cenário diferente, mas vamos logo às notícias do Fogão, né? Ontem, como eu falei aqui, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora da Aparecida, né? E no Dia das Crianças o Botafogo fez várias postagens ali muito divertidas, muito legais, que engajaram, né, junto à torcida. Fez um teste, né, o Botafogo fez um teste mostrando crianças do atual elenco, né, jogadores do atual elenco, quando criança, vestindo a camisa do Botafogo, né? E logo a primeira criança que foi mostrada gerou ali muito engajamento, muita gente tentando responder, né, tentando acertar, mas ninguém sabia quem era aquele menino, né? Pouca gente acertou. E era o Tietê, exatamente. Tietê, quem diria, botafoguense, camisa ali da 7up, totalmente, né? A clássica camisa de 95, olha aí, bom presságio, né? E depois, aí eram mais fáceis de acertar, o Rafael e o Gabriel Pires, que todo mundo já sabia que eram botafoguenses de berço, né? Desde criancinha, literalmente. Depois também o Botafogo postou foto de outros jogadores, Segovinha, Carlos Alberto, Tiquinho, né? Quando criança, Júnior Santos, e até o John Textor não ficou fora da brincadeira também. Um lourinho John Textor ali, criança também, foi divulgado, muito bacana aí. Movimentou, né, esse dia, esse feriadão da torcida botafoguense, e foi muito legal ver Tietê, Rafael e Gabriel Pires, botafoguenses de berço, né? Bacana. O Botafogo também divulgou ontem, só que na Botafogo TV, né? Mais uma ação também muito legal, né? Desse Dia das Crianças, que foi justamente a compra de brinquedos, né? O elenco ali participou, obviamente, contribuiu, né? Com a compra de muitos brinquedos para serem distribuídos lá em Oswaldo Cruz. Para quem não conhece, Oswaldo Cruz é uma região carente, né? Um bairro carente do Rio de Janeiro, e é onde justamente morava, né, o Maurão, saudoso motorista do Botafogo, do ônibus do Botafogo, o Maurão que nos deixou há 3 anos, né? E aí nesse videozinho ali curto, mostra o elenco, os brinquedos que foram arrecadados com o elenco do Botafogo, e justamente a viúva do Maurão, a filha do Maurão e até o neto do Maurão ali no colo da filha do Maurão apareceram, né? Falando ali da importância, né, da memória do Maurão ser preservada e prestigiada, né, mantendo essa campanha de doação de brinquedos para crianças carentes, beleza? Muito legal. Bom, gente, o Globo, tá, trouxe uma matéria da Jéssica Maldonado falando, ela até chama, né, usou o termo resetar, ou seja, o Botafogo está se preparando agora, esses dias de data FIFA, né, para uma maratona de jogos que vem pela frente pós-data FIFA, né? Daqui a pouco eu falo do jogo do Brasil de ontem, né? Tem a ver aí com a thumb. Mas é o seguinte, nos próximos 25 dias, né, que se iniciam no duelo contra o América Mineiro, dia 18, o Botafogo vai realmente jogar praticamente de 3 em 3 dias, né? 25 dias e 8 jogos, tá? Né? Mais ou menos essa média de 3 jogos por dia. Então, o que o Fogão está se preparando, né? A questão de que o elenco esteja bem preparado fisicamente para enfrentar essa maratona de jogos. A Jéssica trouxe a informação de que os jovens jogadores do elenco muito provavelmente serão requisitados nesse período para que se chegue, né, ao final dessa maratona de 8 jogos numa posição muito confortável para o Botafogo conseguir o seu grande objetivo da temporada, que obviamente é o título. Então a gente pode imaginar Carlos Alberto, Janderson, né, próprio Hugo, né, enfim, vários jogadores jovens que não vêm sendo tão utilizados colaborando nessa maratona de jogos, né? Fora isso, também tem a questão dos pendurados, né? O Botafogo está com uma lista aí grande de pendurados. Eu acabei de falar do Tietê com a camisa da 7up, né? O Tietê, por exemplo, é um desfalque certo
para o jogo lá do Independência, né? Na posição dele, vamos ver quem que o Lúcio Flávio vai escolher. Opção do Gabriel Pires, seria uma substituição aí meio que natural, ou o Danilo Barbosa, né? Que eu acho que vem sendo pouco utilizado, mas com certeza terá mais chances com o Lúcio Flávio, né? Eu acho até que o Danilo Barbosa seria a melhor opção ali para a gente manter também um meio de campo mais intenso, né, na marcação. Galera, para vocês terem uma ideia dos jogadores que estão pendurados, vai a lista, tá? Matias Segovia, também conhecido como Segovinha, Felipe Sampaio, bom, não é titular, né? Segovinha é quase titular, né? Felipe Sampaio, Hugo. O Hugo vai ser um cara muito importante agora nessa fase do campeonato, porque a gente não sabe quantos jogos o Marçal vai pegar de suspensão, né? Então, o Hugo está pendurado, preocupa, né? O Janderson, pendurado. O Adrielson, nosso grande titular, né? Um dos pilares do time, pendurado. Vitor Sá, pendurado. E fechando essa lista também o Marlon Freitas. Então, vários titulares aí dessa lista. Praticamente só o Felipe Sampaio e o Janderson, que são naturalmente reservas, né? Tô botando aí até o Segovinha e o Hugo no rol aí de titulares ou semi-titulares, né? Então, assim, o Botafogo tá, como diz a Jéssica, né? Resetando, né, a parte física para que todo mundo esteja muito preparado para enfrentar o grande desgaste físico que vai acontecer a partir da próxima quarta-feira, beleza? Então, só para a gente entender aqui, eu até fiz um vídeo essa semana, foi até coincidência que hoje o TF fez um vídeo parecido com o que eu fiz há alguns dias, né, da importância desses 4 jogos que restam no mês de outubro, né, para o Botafogo chegar ao título. Então, na verdade, eu dividi em 3 blocos de 4 jogos. Para vocês entenderem, essa maratona de 25 dias e 8 jogos, né, pegaria 2 desses blocos. Os jogos são os seguintes, tá? América Mineiro, Independência, Atlético Paranaense, Newton Santos, Fortaleza no Castelão, Cuiabá novamente em casa, deve ser no Newton Santos, e depois mais a sequência de 4 jogos já em novembro, né? Palmeiras em casa, Vasco fora, Grêmio em casa, não se sabe aonde, né? E Red Bull Bragantino fora, tá? Depois de enfrentar o Bragantino, nessa série aí dos 8 jogos, vai ter uma nova pausa de data FIFA no dia 11/11, tá? E de 10 dias, tá? De 10 dias de novo. O que se espera, o que se planeja, né? É que o Botafogo chegue ao final desses 8 jogos muito próximo do título, já assim, praticamente com as 2 mãos na taça, tá? Para depois, quando voltar da data FIFA, o Botafogo carimbar o título, né? É o que se imagina, né? Contra Santos em casa, Coritiba fora, Cruzeiro em casa e Internacional fora, tá? Inclusive, se acredita o seguinte, se o Botafogo mantiver, vamos falar aqui hipoteticamente, esses 9 pontos que ele tem de vantagem hoje em relação ao segundo colocado, a 35ª rodada, também conhecida como o jogo do Santos, olha aí, pode ser o jogo do título antecipado, pode ser o jogo do título, né? Claro que tem muita coisa aí para rolar, muitos jogos pela frente, né? O importante é o Botafogo focar na gente, no nosso objetivo, somar pontos o máximo possível, sem precisar ficar olhando no retrovisor, né? O que estão fazendo o Bragantino, Palmeiras, Grêmio, Flamengo do Tite, que agora a imprensa está, né, in love, está apaixonada, né? Então, o importante é o Botafogo encarar realmente como decisão cada jogo desse, né? Eu visualizo claramente esses 4 jogos ainda que temos em outubro, né? Já fizemos o jogo contra o Fluminense, já ticamos ali. Esses 4 jogos de outubro fundamentais do Botafogo se sair bem e tentar chegar mais próximo dos 12 pontos. 12 pontos seria maravilhoso para terminarmos outubro com 67 pontos e aí realmente encaminharmos muito bem o título de 2023, o nosso sonhado tricampeonato, né? Então é isso aí. Gente, o Globo trouxe ontem uma informação muito boa, né? De que, para vocês verem quanto que o John Textor ele tá. O John Textor ele respira Botafogo.
vocês não têm ideia. Às vezes ele fica meio ausente, né? Apareceu naquele vídeo ali depois do treino aberto no Newton Santos, né? Aliás, antes, né? Ele convocou para o treino aberto no Newton Santos. Ele apareceu naquele vídeo lá em Nova York, né? E ele vai aparecer justamente em momentos pontuais. Eu acho que até o Textor já aprendeu realmente qual é o momento certo de aparecer, né? E ele teve, segundo o Globo, mais uma reunião ali virtual, né? Online com os jogadores, né? Da mesma forma que os jogadores chamaram a responsabilidade para si e dizer que realmente precisávamos de uma troca de comando, né? A saída do Bruno Lage e entrada do Lúcio Flávio, o Textor conversou com os jogadores sobre a manutenção do Lúcio Flávio como técnico interino, né, e do Joel Carli como auxiliar até o final do ano. Os jogadores carimbaram, né, disseram que sim, que querem isso, querem a permanência do Lúcio Flávio. Então, informação muito importante do Globo, né, corroborando com o que a gente já tinha apurado, que internamente no clube o Lúcio Flávio, o Carli tem total confiança, né, no trabalho deles e também, obviamente, na força do elenco, tá? Então, bacana, né? John Textor aí, você vê que ele é um cara que não toma as decisões sozinho, né? Ele sempre escuta as partes. Óbvio que no final do dia vai ser ele que vai dar a canetada, decidir, né? Ele que decide, mas ele tem se demonstrado aí, né, um dono, né, de clube que é democrático. Ele escuta realmente, como escutou certamente o Mazuco, escutou o Tairo Arruda, escutou o Alessandro Brito, né? Ele está sempre ouvindo. Ele está lá nos Estados Unidos, mas ele está ligado no que ocorre aqui no Lonier, né? Pessoal, uma notícia aí sobre o Flamengo, mas que acaba tendo reflexo na gente, tá? O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, já começou a divulgar, tá? Que o jogo Flamengo e Santos, pela 33ª rodada, que não poderá acontecer no Maracanã por conta da final da Libertadores, envolvendo Fluminense e Boca Juniors, será no Mané Garrincha, em Brasília, né? Válido pela 33ª rodada. O problema é aquilo que a gente já falou aqui no canal. Segundo o Regulamento Geral de Competições da CBF, competições por pontos corridos, né? Artigo 14, os últimos 5 mandos de campo de uma equipe não podem sair da sua cidade, né? No caso, do seu estado, né? Do Rio de Janeiro. Então, isso aí já estaria infringindo esse regulamento da CBF. Será que a CBF abriu uma exceção para o Flamengo? Né? Complicado isso, complicado. Esse jogo Flamengo-Santos nem foi ainda divulgado oficialmente pela CBF, mas já está sendo comunicado através das redes sociais do Flamengo, né? Que ocorrerá no dia 1º de novembro, né? Às 20 horas, lá no Mané Garrincha. Vamos acompanhar, porque a gente sabe que Vasco e Botafogo foi cogitado recentemente de ser disputado em Cariacica, de Espírito Santo, e aí também, por conta do regulamento, isso aí foi descartado. A mesma coisa relativa a Botafogo e Grêmio, que era um jogo também que se pensou, né, com a opção de ser disputado no próprio Mané Garrincha. Acho que seria bem interessante para também ser um jogo, né, que atenda a gigantesca torcida do Fogão lá no Centro-Oeste, fora outros lugares, né? Então, eu acho que assim, se a CBF abrir essa exceção para o Flamengo, o Botafogo terá direito, sim, de levar o jogo contra o Grêmio, se quiser, né? Se assim desejar. Para o Mané Garrincha, a mesma coisa, o Vasco e o Botafogo também poder acontecer lá em Cariacica. Vamos ver, vamos acompanhar. Pessoal, jogo da seleção ontem, eu confesso que eu vi só uns pedaços, eu ando bem desinteressado da seleção e como vocês me conhecem aqui, a minha rotina, mesmo durante o feriado eu acordo cedo, né? Então acaba sendo muito cansativo ficar acordado até tarde para ver essa seleção que não empolga, né? Que não empolga. Então acabei até vendo o resultado 1-1, frustrante, né? Um resultado aí muito ruim, que inclusive tira a liderança do Brasil.
Agora a Argentina aí lidera, né, as eliminatórias. A gente sabe que no final dos contos o Brasil vai se classificar, tem muita vaga, né, aí, mas para a questão aí de autoestima, né, do Brasil, fica ruim, né? Um empate com a Venezuela é com sabor de derrota, né? O Brasil que saiu na frente e acabou no final da partida, né, na reta final, tomando o empate. Galera, é o seguinte, antes até do jogo, né, no programa da tarde do Sport TV, o comentarista Júnior defendeu a convocação do Tiquinho Soares. Eu sei que muita gente vai comentar aí embaixo, deixa o Tiquinho no Botafogo, não tira o Tiquinho do Botafogo, né? Claro que a gente sabe que na data FIFA param jogos, né? Acabei de comentar isso, do Brasileirão. Eu acho assim, o Tiquinho é um cara tão vivido, tão experiente, né? Tão cascudo, que ele não transparece se ele está decepcionado de não ter tido ainda uma chance na seleção brasileira, né? Isso não tem influenciado no futebol dele, né? E também se ele passar a ser convocado, também não vai influenciar de, tipo, ter uma queda de rendimento. Não acredito nisso. Acho que o Tiquinho é um cara que não sofre aí desse tipo de situação, né? Como alguns jogadores passam por isso, né? Às vezes uma decepção de uma não convocação, o jogador cai de rendimento. A gente não percebe isso no Tiquinho, né? Concordo com o Júnior, claro, acho que não tem o que dizer, né? Não, sem clubismo, né? O Tiquinho é o melhor atacante, melhor centroavante do Brasil em atividade, inclusive do mundo, né? Isso até que o Júnior levantou. O Tiquinho tá jogando mais bola que o Richarlison, que hoje é o titular da posição, né? Então, nada mais justo do que o Tiquinho ter uma oportunidade na seleção do Fernando Diniz. Eu acredito que isso vai acontecer, tá? Eu acredito que isso vai acontecer. Se o Diniz tá magoado com o que o Tiquinho fez no domingo passado, brincadeiras à parte, eu acho que o Diniz vai ser inteligente de testar o Tiquinho na posição, né? Então o Júnior defendeu a convocação do Tiquinho e justamente à noite esse tema, durante a transmissão da Globo, voltou, né, à pauta justamente porque o Richarlison novamente não jogou bem, depois entrou o Gabriel Jesus, enfim, durante a transmissão o Eric Faria, na verdade, repórter de campo, puxou o assunto ali, só que puxou o assunto em relação a Gabriel Jesus. Falou, olha, o Diniz gosta muito do Gabriel Jesus, sem dúvida um jogador de sucesso na Europa, né? O Richarlison não vive uma boa fase, isso é fato. Então, segundo o Eric Faria, o Diniz abriria, né, uma concorrência pela vaga entre os dois, Jesus e o Pombo, né? E aí, com esse assunto, o Roger Flores, comentarista, sugeriu 3 nomes de jogadores para a seleção, todos eles jovens, tá? Que são bons nomes, né? O Marcos Leonardo do Santos, que faz um tremendo brasileiro, o Endrick do Palmeiras, que está naquela fase de afirmação, né? Mas é um garoto aí de muito talento, e o Vitor Roque do Atlético Paranaense, que também vinha muito bem no brasileiro, até se lesionar, né? No momento está fora aí de combate, né? Então, assim, são 3 nomes que, obviamente, a gente imagina para uma próxima Copa do Mundo por serem jogadores jovens, né? Mas aí o Ricardinho, outro comentarista, precisou o Ricardinho, né? O Luiz Roberto já tinha embarcado na do Roger Flores, precisou o Ricardinho falar, gente, e o Tiquinho? Ninguém tá jogando mais bola do que ele no Brasileirão, né? É o artilheiro do Brasileiro e um dos melhores do Brasileiro. O Ricardinho ainda pegou leve, né? Um dos melhores, não, o melhor do Brasileirão, né? Tem que ver, né, quem consegue se firmar naquela posição, ou seja, tem que se dar oportunidade. E aí o Ricardinho também falou da questão do a gente está mirando Copa do Mundo ou eliminatórias, né? Porque quem é contra o Tiquinho na seleção vem com aquele argumento de que o Tiquinho já é um jogador mais velho, né? 32 para 33 anos, que talvez não chegasse à próxima Copa do Mundo por conta da idade. Mas o momento do Tiquinho, sem sombra de dúvidas, é o melhor de todos esses jogadores aí que eu acabei de falar. Então, é um tema que vai ser recorrente, certamente no dia de hoje vai ser falado nos programas esportivos, se o Tiquinho merece uma chance, se tem espaço para o Tiquinho vestir a amarelinha, né? Hoje eu acho que o Tiquinho realmente seria o titular da seleção brasileira, né? Clubismos à parte. Isso seria muito legal, muito importante. É óbvio que no íntimo, né? Eu falei que o Tiquinho não transparece, mas é óbvio que no íntimo é o sonho ainda, né, de todo jogador vestir a camisa da seleção, né? Um grande reconhecimento
Seria aí mais um capítulo incrível para a história do Tiquinho Soares no Botafogo, né? Vocês imaginam, se a gente já está feliz de ver o Lucas Perry nos representando lá, mesmo hoje como terceiro goleiro, né? Imaginem o Tiquinho sendo convocado e indo bem na seleção, né? Tem tudo para isso. Seria também mais uma página aí, um capítulo de muito sucesso, né, do Botafogo de 2023 e dos próximos anos, né? Então é um tema aí que vai ser muito falado, né? Eu acho que e não vai atrapalhar, assim, mesmo que digamos que ele seja convocado para a próxima data FIFA, né? Ele retorna a tempo do jogo com o Santos, por exemplo, né? Eu acho que isso aí é uma tendência que ocorra, né? Vamos aguardar. Comenta aí embaixo o que você acha, se o Tiquinho merece essa chance. Eu acho que todos vão dizer que sim, mas eu sei que tem gente que prefere que o Tiquinho esteja com a cabeça só no Botafogo. Galera, eu acho assim, o Botafogo, como eu falei aqui ontem, né, ele é marcado, né, na história por ter jogadores que brilharam muito na seleção, né? Até falei ontem do Túlio, né? O próprio Túlio teve uma passagem ali, um momento marcante, não foi em Copa do Mundo, mas foi numa Copa América, marcando gol na Argentina, enfim. Então, assim, teve também um momento seu de seleção, é o auge, né, de um jogador, né? Por outro lado, eu via hoje cedo aquela cena ali do Neymar saindo de campo, aí ficou bravo porque tomou uma pipocada na cabeça, um saco de pipoca. O problema do Neymar, que eu acho, o Neymar não se discute que é um craque, né? Um grande jogador. Só que ele já está indo para a sua quarta Copa, é isso? Quarta Copa? Acho que 2014 Brasil, 2018 Rússia e a última no Qatar 22. Quer dizer, o Neymar vai se encaminhar para uma quarta Copa como sendo a referência do Brasil, mas ele é um jogador que acabou não sendo, né, aquela referência não só técnica como também fora de campo. É um cara que a gente sabe complicado, né? Sempre envolvido em polêmicas. Aí foi agora, né? Tomou é o combo Neymar que é complicado. E falando em combo, né? Mas aí foi só uma pipoca para sorte dele, não teve refrigerante. Ele ficou pistola ali por ter tomado aquele saco de pipoca. Já vi que teve declarações dele dizendo que não veio ao Brasil de férias, tal. Um cara muito complicado, Neymar, né? Isso aí daria motivo aí para mais um vídeo aí, só analisando, né, o Brasil indo para uma quarta Copa do Mundo, tendo o Neymar como referência técnica, ou tendo como, né, o cara, né, o cara do time. Eu fico assim bem em cima do muro dessa situação, porque sem dúvida o Brasil mostrou até na última Copa de que ainda pressente, né, da qualidade técnica do Neymar, né, que aliás naquele fatídico jogo lá da eliminação do Brasil, ele fez um golaço, né? Golaço. Mas é um cara que, ao mesmo tempo, traz, parece que um peso, né, para a seleção, uma energia ali de um cara que até hoje, né, é chamado de Menino Ney. De menino já não tem mais nada, né? 31 anos, eu acho, 32. E muito polêmico. É isso, galera. Vai dar 24 minutos. Uma ótima sexta-feira 13 para vocês. 13 é um bom número para nós botafoguenses. Lembra Zagallo, lembra Louco Abreu, né? Então que seja uma sexta-feira aí abençoada para todos nós. Aproveita, dá aquele like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo para a gente continuar subindo, crescendo. Seremos. Valeu, abraço.